Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Suvaha. Namastê, saudações, Adriane. Tudo bem? Adriane, como é que tá o som? O som tá bom? Tá mais ou menos? Como é que tá? Saudações, Wagner. Namastê. Estão conseguindo me ouvir legal? Tá ouvindo bem? Show. Então escutou eu cantando mantra. Legal, legal. Obrigadão. Bom, vamos começar conversando hoje. Sobre plano, né? Plano mental na prática. Mapa mental. Essa foi a expressão que eu quis usar, que eu usei para poder fazer a chamada da prática. Mapa mental na minha prática, não é isso? Isso aí, mapa mental na minha prática. Bom, nós vamos começar falando sobre asana, né? O asana, ele é muito importante, né, para nossa trajetória, para nosso sadhana, para nossa prática de yoga. E aí, quando eu falo sobre prática de yoga, tenta entender que não é uma prática limitada a uma escola de yoga, né? Como tem a escola de Aya, né? Eu vou lá terça e quinta, eu vou lá segunda, quarta e sexta, eu vou lá todo dia. Não é isso. A ideia da prática do yoga é uma prática de 24 horas por dia, né? Viver isso, viver o yoga, porque o yoga ele é um darshana, né? Um ponto de vista. Então é uma maneira de você estar enxergando o mundo, né? E aí, o que acontece? Quando eu falo sobre uma maneira da gente enxergar o mundo, de certo modo a gente vai ter que estar rearrumando a nossa visão, a visão que nós temos, que tem muita relação com a nossa ancestralidade, né? Os nossos pais e avós. Eu vou ter que estar calibrando essa minha visão, que eu já tenho, que é da minha ancestralidade, e ajustando ela com o yoga. Por isso que eu sempre recomendo às pessoas o seguinte, olha só, para você evitar a crise de abstinência, tá? Você vai devagar, vai fazendo uma transição dentro daquilo que você compreende como sendo adequado, entendeu? Não tenta atropelar porque não é bom. Gera choque, gera travamento, não é legal. É bom o seguinte, olha, vou praticar porque eu entendi. Ou, olha só, eu entendi uma parte disso daqui. Então eu vou praticar a parte que eu entendi. A outra eu vou esperar um pouco mais. Não tem problema nenhum, gente. Não tem atraso, não tem nada. Entendeu? Então o asana, ele vai nos falar muito sobre tensão e relaxamento.
Mas quando você fala sobre tensão e relaxamento, na prática de asana, a gente na hora pensa o corpo físico. Na hora, né? Tensão e relaxamento. Eu vou ter que tensionar uma parte, vou ter que relaxar a outra, dentro da prática do asana. E aí, essa tensão, né, como a gente está falando, na realidade é um estado de presença, é uma atividade, é um gerenciamento, não. Um gerenciamento não, mas é uma participação ativa no asana, né? E aí, a parte do relaxamento, você pode entender como um processo de renúncia. Eu vou renunciar a essa presença, não. Eu vou renunciar a esse gerenciamento, renunciar a estar participando do asana ativamente, tá? Então, eu de modo consciente, eu mando um comando determinando o relaxamento daquela parte que não está diretamente envolvida com a prática do asana. Só que acontece, o asana não é que ele cumpre um papel inferior. Ele, na realidade, cumpre vários papéis, né? Ele vai ter aí uma questão física e fisiológica, né? Aí, bem, tem uma parte externa e uma parte interna. Dentro desse processo de fisiologia, que você vai ter aí músculos, né? Articulações, na parte de externa, você vai ter aí um trabalho de percepção do ambiente, né? Projeção do seu corpo no ambiente, não só na prática de asana, na prática dentro da escola, na própria vida, tá? Vamos ficar ligado nesse lance que eu falei para vocês, não nos limitarmos a uma prática de asana, mas que a prática de asana seja todos os dias, porque, vê bem, não adianta eu chegar dentro da minha prática de asana e tomar certos cuidados, fazendo determinadas posturas, colocando a articulação num determinado posicionamento, dando comando para a minha musculatura para agir de uma determinada forma, se no meu dia a dia, com outras atividades, eu não tomo esse tipo de cuidado. E aí eu me lesiono muitas vezes, né? Eu prejudico o meu organismo por não levar essa prática de asana para a minha atividade física do cotidiano. Pode ser até um esporte, entendeu? Pode ser uma prática de musculação, pode ser... O conceito de asana vai estar valendo. Entendeu? Porque a proposta do asana não é uma proposta esportiva. Não é uma proposta de que, não, eu pratico asana para ficar flexível. Não, isso é pouco. Essa consciência de corpo, eu tenho que estar trabalhando e tenho que estar usando ela no meu dia a dia, nas pequenas coisas que sejam. Pegar um peso, estender uma roupa na corda, consertar um carro. O conceito de asana, na minha projeção do corpo, nesse momento que eu estou consertando o carro, consertando a moto, ajudando uma pessoa a carregar um peso, vai ter que estar sendo aplicado. Essa é a ideia. De tensão e relaxamento, de bom posicionamento, de alinhamento, de articulação, de esqueleto, de musculatura, entendeu? Cuidado com a coluna, tudo isso. Eu tenho que estar levando essa estrutura para o meu dia a dia. Essa que é a ideia. E quando você fala sobre essa parte mais interna, que a gente pensa logo, né, e muito acertadamente em músculos e articulações, no primeiro nível a gente vai pensar nisso, né? A gente vai pensar nisso, em músculos e articulações. Mas no segundo nível, que é mais profundo, a gente tem que pensar em glândulas endócrinas e órgãos internos, né? Então, por exemplo, pâncreas, vesícula, coração, pulmão, intestinos. Eu tenho que estar ligado na parte interna. E vê bem, como eu falei, dentro da prática de asana, isso vai rolar. Essa é a minha percepção. Se aquele asana ali eu fiz, como é que eu me senti? Então eu tenho que estar muito focado em mim, para eu entender o que está rolando nos meus intestinos, no meu estômago, na minha vesícula. Eu tenho que estar atento a mim. Cara, hoje eu estou fazendo a prática porque eu estou sentindo que eu estou com mais gases do que o normal. Então eu estou sentindo algumas dores, alguma dificuldade. Entendeu? E aí, o que acontece? Tudo que nós comemos
é gerador de gás. Só que tem pessoas que comem de uma determinada maneira que proporciona uma produção maior de gás. Então, o problema não está só naquilo que se come, mas principalmente em como se come. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um suco gástrico, né, um fogo digestivo, um Agni, como é chamado na Índia, um Agni fraco, e esse Agni fraco pode ter vários motivos. Né? Não só beber gelado, não só me exceder no consumo de café, ou de chá preto, ou de chá verde, não só o excesso, mas também certos alimentos podem estar enfraquecendo meu Agni. E aí é interessante que eu busque fortalecer esse Agni. Mas eu não conheço, Alexandre. Não tem problema, você pode fazer criais, são as purificações. É o caso de Agnisara, tá? O próprio Kapalabhati vai te ajudar nesse sentido. Nauli, o Dhyana Bandha. Então tem vários criais que vão ajudar a nós recuperarmos esse Agni e termos mais força nessa digestão. Estou dando isso só como um exemplo, tá? E isso, vê bem, toda essa história da digestão, da produção maior de gases, ela surge dentro da percepção minha na prática de asana. Entendeu? Então, eu senti, estava presente, por isso eu senti, e aí eu faço o caminho de volta para ver o seguinte, cara, o que eu estou comendo e como é que eu estou comendo? Eu mastigo isso ou engulo pedaços inteiros? E deixo que o suco gástrico lá, o Agni, faça o restante. Então, na realidade, a digestão começa na boca. Então, na hora que eu estou comendo, ingerindo meu alimento, eu tenho que comer com uma certa pausa, um certo ritmo, para que isso não venha trazer transtorno, né? E aí você vê o seguinte, quando a gente fala sobre pausa, sobre ritmo, a gente também está falando sobre asana e pranayama. Porque vocês observem o seguinte, quando nós estamos fazendo uma prática, por mais dinâmica, olha só, e por mais dinâmica que essa prática seja, você faz um movimento, você para, sai do movimento, quer dizer, você tem a entrada no asana, você se mantém durante um tempo, chegou o desconforto ou executou o número X de respirações, enfim, qualquer intervalo de tempo que foi estabelecido de permanência por você, é um critério, você desfaz a postura. Ao desfazer a postura, você faz uma pequena pausa para você sentir a estrutura corporal sua, não só externa, mas interna. Para então você fazer para o outro lado. Para então você fazer um outro asana. Né? Então essa avaliação pequena, pequenos momentos, que você para e você analisa como é que está a tua musculatura, o que foi que você sentiu. Essas pausas, elas vão ter aí uma aplicação prática na nossa vida. É muito difícil, cara, do jeito que nós vivemos dentro do capitalismo, dentro desse corre-corre, tempo é dinheiro, dinheiro é poder, você ter um relacionamento com um emprego, um trabalho, que você saia desse trabalho, pediu demissão, você não quer mais trabalhar lá porque achou que não estava adequado trabalhar mais naquele lugar. Então você sai daquele local e você tira aí 1 mês, 2 meses, fazendo uma pausa, e aí o tempo vai depender muito de você, a tua necessidade, para então você ingressar num outro emprego. Pode ser na mesma área, pode ser numa outra área, enfim. A decisão é sua. Então essa pausa cada vez é mais difícil de nós fazermos. Até porque muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade da pausa. Então por que fazer algo que não se entende? E aí o que acontece? A gente sai de um emprego e pula em outro. Namastê. Pula em outro automaticamente. Sem fazer um balanço, sem fazer uma avaliação dos erros e acertos que esse emprego proporcionou para a minha vida ou que eu proporcionei para o emprego. Aí eu pergunto a vocês, é muito diferente do que acontece, por exemplo, com relacionamento? Você estabelece relacionamento afetivo com alguém, uma pessoa, não importa. E aí, lá pelas tantas, vocês chegam à conclusão de que não dá para levar adiante esse relacionamento afetivo. E aí, está encerrado o relacionamento. Acerta-se isso, você está encerrando aquele relacionamento, você está saindo fora do relacionamento. Beleza. E aí você decide
ir para outro relacionamento. Mas você não fez uma pausa, que é para você avaliar prós e contras desse relacionamento que acabou. Erros e acertos seus e da outra pessoa. Ou, simplesmente, dá um tempo para você se desintoxicar do que aconteceu dentro desse relacionamento. Aí vai variar, dependendo do caso. Tá? Estou dando em linhas gerais. Para você daí estabelecer um outro relacionamento. E o que acontece é que muitas vezes você leva vestígios, resíduos desse relacionamento para o novo relacionamento. Por quê? Porque não foi dada uma pausa, não houve um tempo adequado, que é uma coisa muito pessoal nossa, para você estar revendo o que foi que aconteceu nesse relacionamento. Então vocês veem o seguinte, que a pausa, ela faz parte da nossa vida. Ela é necessária. Ela faz parte da natureza, melhor dizendo. E aí, quando você foge da pausa, você perde muito. Você deixa de obter muitas informações. Tá? A gente podia até pensar, por exemplo, nesse pessoal que faz prospecção em marketing digital, em recursos humanos, para saber a opinião das pessoas, saber quem gosta de produto tal, por que gosta. Quando você faz uma pesquisa e você não analisa os dados, essa pesquisa praticamente é inútil. Porque se você não analisa os dados, de que adianta você coletar os dados? Entendeu? Então essa pausa para você poder analisar os dados, ela é necessária. Ela é tão importante ou até mais importante do que você coletar os dados. É você estudar esses dados. Entender o que foi que aconteceu ali naquela pesquisa. Para então você gerar um relatório e falar, olha, baseado na pesquisa tal, eu tiro essa conclusão assim, assim, assim. Então vocês veem o seguinte, o que eu estou procurando explicar para vocês? A prática de asana, ela não é tão diferente da nossa vida cotidiana. A gente vai ver essa aplicação o tempo todo. Eu posso aqui ficar horas e horas dando N exemplos de N profissões, de N situações na vida que vão estar envolvendo a prática do asana. E aí, não é simplesmente a prática do asana, mas é o conceito que vem junto com ela. A ideia, porque yoga é ponto de vista. É uma maneira de você enxergar a vida. E aí você vê o seguinte, você vai sair automaticamente, a pessoa que começa a praticar dessa maneira, ela sai do automático. Ela começa a perceber que tem uma coisa a mais. Não é simplesmente fazer. Ah, vou fazer e acabou. Não, não é isso. Tem muito mais aí dentro dessa história, né? Agora, a questão do asana, ele vai criar automaticamente uma influência sobre o pranayama. Tem o fator da estrutura? Tem, mas também tem o fator da fisiologia. Não é só, quando eu falo fisiologia, não é só a parte orgânica nossa, mas mental também. Vê bem, o pranayama, ele é uma captação, porque a palavra ayama significa controle, gerenciamento, gestão, tá? Mas também é a pausa muito importante, cara. Quando você começa a experimentar a pausa na prática, ela vai te dando outro rumo na tua vida cotidiana em relação a isso. Eu tenho conversado muito com o pessoal sobre essa questão nas aulas práticas, né? Sobre a questão da pausa, né? E, gente, olha só, a nossa língua, nosso idioma, ele é todo feito em pausas, né? Eu até dei esse exemplo essa semana, acho que foi ontem que eu estava conversando com o pessoal, estava dando esse exemplo. Eu citei vírgula, namastê, eu citei vírgula, ponto de exclamação, interrogação, ponto parágrafo, enfim, até travessão, tudo isso é pausa, tudo isso é pausa, tudo quanto é acento, tudo quanto como é que chama? Essa pontuação da nossa língua, ela é toda fundamentada em cima da pausa. E aí eu dei até um exemplo para ilustrar, falei o seguinte, né? Eu estava explicando para o pessoal, no período eleitoral, eu estava vendo algumas pessoas falando, né? Trazendo sua proposta e tudo, né? Buscando voto, aquela coisa toda. E aí eu prestei atenção no Ciro Gomes, né? E
também no Lula. Foram dois que eu fiquei prestando atenção no discurso dele, na proposta deles. E aí o que acontece? Eu estava conversando com o pessoal que o Ciro Gomes ele tem uma característica de muito conhecimento, ele é um cara que tem muita informação, né? Só que acontece, ele é um cara que ele não faz pausa. Se você observar a oratória do Ciro Gomes, ele não faz pausa. Então, ele, como orador, não é bom. E vê bem, eu estou analisando a forma, não estou analisando o conteúdo, não. O conteúdo dele é bom pra caramba. Ele tem muita informação, né? Tem uma lucidez, uma clareza para poder explicar, porque ele é professor. Mas como orador, ele não é bom. Por quê? Porque ele liga uma metralhadora de informação e manda. Atira em tudo quanto é direção. É muita informação. E aí o que acontece? Quando você termina de assistir uma palestra do Ciro Gomes, você gosta. Mas você é incapaz de dizer o seguinte, cara, olha só, eu guardei isso da palestra. Você não guardou. É tanta informação que a pessoa se perde dentro dessa informação. E aí eu dei o exemplo da oratória, da palestra do Lula. O Lula, ele trabalha em cima de 3, às vezes 4 itens que ele está falando sobre o assunto. E ele tem uma característica do bom orador, independente da formação do Lula, tá? Que o Lula tem uma formação, comparada ao Ciro Gomes, precária. Mas ele é um bom orador. Ele vai e volta. Então ele vai e volta no tema. Vai e volta no tema. E ele conta uma piada, ele para. Ele ri, ele brinca, ele respira. Sabe? Então essas pausas que ele vai fazendo, vai tornando mais claro para quem está escutando a mensagem dele. E aí de 4 itens, você muitas vezes sai com 3, sai com 2 de uma palestra dele. Então houve um ganho aí. Porque imagina você pegar muita informação e sair sem nada. É diferente de você pegar 4 informações e sair com 2 ou com 3. Pô, um ganho fantástico. Agora, isso é uma habilidade do orador. Tá? Isso, inclusive, serve até pra gente. Quem dá aula de yoga, quem dá aula de qualquer outra disciplina, de ter esse tipo de cuidado com as pausas, né? Porque uma conversa tem que ser feita com pausas. Não dá para fazer diferente. Agora, a pausa, ela está muito intimamente relacionada, não sei se vocês já escutaram, quem faz aula comigo já escutou eu falando sobre isso, mas eu não sei se todos que estão na live escutaram, sobre mente reativa. A falta de pausa está muito relacionada à mente reativa, que é uma mente que você vê muito hoje em dia, né? No dia a dia, você vê muita gente reagindo. A pessoa não espera você terminar a frase. Você começou a frase e ela vai e já tem uma resposta para você. Mas ela só escutou até metade da frase. Isso caracteriza uma mente reativa. Porque ela está preocupada com uma palavra que chamou a atenção. Ela não parou para prestar atenção em toda a frase. E tem um detalhe. Por que da pressa? É diferente quando você escuta tudo que a pessoa falou, você pensa para então você falar. Mas de um modo geral as pessoas não agem dessa maneira. Pela mente reativa, assim que você terminou de falar, a pessoa já tem uma resposta em seguida. Ou seja, você percebe claramente que ela não pensou no que ela está falando. Porque você pode construir uma frase e no meio da frase você dá um outro rumo para a frase que você ia falar. E isso, teoricamente, já desmonta a resposta que ela daria. Mas ela não perde o embalo e dá a resposta a si mesma. Entendeu? Isso são características de uma mente reativa. A mente reativa, ela vai ser controlada através do pranayama, através de uma respiração ritmada, melhor dizendo. Tá? Então, se você faz uma respiração profunda, usa abdômen, costelas e peito, a respiração completa que o yoga orienta, a sua mente tem uma tendência a ficar menos reativa. E à medida que você vai prolongando e se vigiando ao longo do seu dia, você vai tendo o quê? Um dia com uma mente cada vez menos reativa. Namastê, saudações, Sofia. Quanto tempo? Então, é muito importante você não esquecer que
esse ritmo respiratório, ele é fundamental para a nossa estabilidade mental. À medida que você alonga esse ritmo, fica mais horas ao longo do seu dia respirando profundamente, menos reatividade você vai ter na mente. E aí facilita para você enxergar claramente as coisas que estão acontecendo, ouvir com mais clareza, pausar para poder responder, não responder de pronto, até porque muitas vezes não tem necessidade. Só para dar um exemplo para vocês, tem pessoas que... Vocês devem conhecer pessoas assim. Pessoa que tem uma mente reativa, ela está sempre pedindo desculpa. Está sempre pedindo desculpa. Sabe? Por quê? Porque falou sem pensar. Ah, eu falei, porra, saiu, escapou. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, porque você evita uma série de problemas. De você falar sem ter pensado, sem ter amadurecido o teu pensamento, para poder se posicionar, para poder falar. Gente, só um minutinho, só um minutinho. Desculpe, é que tem 2 gatos que moram aqui em casa, e aí vem gatos de outros lugares e brigam com eles aqui, tá uma confusão danada. Aí eu abri a porta para botar o pessoal para dentro, já entraram, agora vai ficar tudo mais calmo. Mas, como eu estava falando para vocês, a prática de asana, a maneira com que você pratica o asana, vai fazer toda a diferença no sentido de você organizar a sua mente. Tá? Não só tornar ela estável, como o pranayama faz, mas organizar a sua mente. Então vocês veem o seguinte, é muito comum, namastê, saudações Maurício, muito tempo, tudo jóia? O que acontece? Quando nós estamos praticando asana, é adequado que você mova cada parte do seu corpo separadamente e dentro de um processo de montar, manter a postura e depois desmontar. E aí é adequado que você crie uma organização de montar passo a passo e depois vir desmontando passo a passo. Ou seja, eu não sei se vocês entenderam. Eu movimento montando a postura e aí vou pegando peça por peça do meu corpo que foi usado para montar a postura, e eu venho desmontando até chegar na estaca zero, que foi quando eu comecei a fazer o asana. É adequado fazer dessa maneira. Por quê? Porque dessa forma você tem um ganho no sentido de corrigir problemas na sua maturação nervosa. Caso você tenha alguma dificuldade na sua maturação nervosa, você consegue o preenchimento dos elos que estão faltando usando esse tipo de estratégia que o asana possibilita, tá? E mais do que isso, né, o asana ele vai trazer essa ordenação mental. Por quê? É muito comum passarem essa ideia para as mulheres, né, principalmente, de que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Isso aí é uma coisa falsa, não é adequado fazer dessa maneira, tá? O adequado é você fazer uma coisa de cada vez. E, se possível, fazer com capricho, seja o que for. Tá? Essa palavra está até em desuso na nossa língua, né? Capricho. As pessoas fazem porque tem que entregar, porque tempo é dinheiro é poder, vamos lá, corre, corre. Coisa do capitalismo, né? Então, é adequado você fazer as coisas de modo caprichoso e você fazer e fechar aquilo. Ou seja, você fez um trabalho, uma tarefa, e deu ela como encerrada, como pronta, está pronto, olha, eu tinha que fazer, eu fiz aqui, está pronto. E aí você vira essa página. É como quem está ligando e desligando uma luz, um interruptor de luz. Você está concentrado ali, só para aquela tarefa, não está cuidando de outras 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, só aquela, fechou, você desliga e vê qual é a próxima tarefa, e você vai e fazer outra tarefa. Isso é o adequado em termos de uso mental.
Isso, inclusive, eu posso falar para vocês que reduz muito o gasto de energia. Lembra quando eu falei no início da live sobre tensão e relaxamento? É isso. Quando você começa a se concentrar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, tentar fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, é só tensão o tempo todo. Tensão, tensão, alguma coisa falha. E aí você acha que você não é uma pessoa eficiente. Por quê? Porque algo falhou. Mas a maneira de projetar a mente, a maneira de tratar dos problemas é que está errada. O ideal é você tratar uma coisa de cada vez. Ver o que é prioritário, vai naquilo. Faz. Resolveu? Qual é a próxima coisa prioritária? É tal coisa. Vai lá e faz. Isso é o adequado. E aí você bota a qualidade daquilo que você for fazer. Ah, mas Alexandre, porra, desse jeito eu só vou conseguir fazer 16 coisas no dia. Porra, tá ótimo. 16 coisas, porra, coisa pra caramba. 16 tarefas. É coisa beça. Então essa é uma visão equivocada de que nós podemos fazer mais do que realmente podemos. É uma supervalorização da nossa potência. E é muito importante nós não desvalorizarmos a nossa potência, mas também não supervalorizarmos a nossa potência. Não dá para fazer tudo. Não dá para resolver todas as situações. Não dá para fazer isso. Então tem coisas que você fala assim, ó, cara, isso aqui não era prioridade, isso aqui vai ficar para o dia seguinte. No dia seguinte eu vou resolver isso. Não era prioridade. Entendeu? Então isso é uma forma de você organizar a sua mente e as suas ações para que você tenha uma vida melhor. E aí o que acontece é que essa expressão não é gratuita. Fulana quer abraçar o mundo com as pernas. Isso geralmente é o quê? Falta de planejamento. Falta de uma percepção da sua própria potência. O que você efetivamente consegue? Porque se você estabelece uma meta que não é alcançável, você vai se sentir uma pessoa incapaz. Mas a meta que não é alcançável não é que você seja incapaz. Entendeu? Então essa ideia de que, qualquer meta eu alcanço, gente, isso aí é um equívoco completo, cara. É uma pessoa que não conhece a sua potência. E tem um detalhe, ser potente não é você fazer tudo, cara. Não é você, eu resolvo tudo. Não. Porque é o seguinte, você tem que dormir bem, você tem que se divertir, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que conversar com alguém. Se você só vai trabalhar, cara, você está se tornando uma máquina de carne e osso. A gente tem que pensar nisso. Entendeu? Então, essa não percepção da própria potência já é um equívoco, né? É uma visão equivocada. E é disso que o yoga está falando. O yoga vai estar conversando com a gente sobre isso. Cara, eu tenho que fazer com qualidade. Por que eu vou fazer qualquer coisa? Para fazer muito? Namastê. Não faz sentido nenhum. É qualidade. Vida tem a ver com qualidade, não com quantidade. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E aí, como eu falei para vocês sobre a questão da ordenação mental, a maneira de você fazer o asana, namastê, automaticamente começa a influenciar a sua mente, a maneira de você projetar ela. Entendeu? O asana ensina a mente como organizar, como ordenar isso. Mas na hora da prática de asana, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que tentar seguir essa maneira de fazer. Montando, mantendo e desmontando. E aí, com isso, eu começo a o quê? Criar um mapa de execuções dentro da minha própria prática. Tá? Da mesma maneira que eu começo a mapear o seguinte, olha só. Na prática que eu fiz de ontem, ou de anteontem, eu senti uma determinada coisa na minha musculatura da perna direita. Tá? Não soube definir bem o que é. Mas hoje eu vou estar de olho, nessa semana toda eu vou estar de olho para ver se isso aí vai se repetir. Pode ser que não se repita, pode ser que se repita. E aí, repetiu, cabe uma investigação. Eu senti uma fisgada, me pareceu ser no estômago ou no intestino. Deixa eu ver o que é isso, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se vai se repetir. Deixa eu fazer a prática de novo. Foi naquele asana. Então isso é uma coisa até interessante quando você às vezes não tem uma boa memória ou uma concentração boa, que tem uma relação uma coisa com a outra, né?
uma boa concentração geralmente gera uma boa memória, você pode lançar mão de anotações. Você está fazendo a tua prática, você anota o que está acontecendo. Por exemplo, a prática de pranayama, isso é muito importante. Você, quando está fazendo determinados pranayamas, você tem que observar como é que está o seu sono, se você tem sonhado, tem tido pesadelo. Como é que está a tua alimentação? Aumentou, diminuiu, está sentindo mais fome, está sentindo mais sede? Então, esse processo do autoconhecimento tem uma relação com isso. Por quê? Porque você está conversando com uma técnica, com uma prática, muitas vezes nova. E tem um detalhe, você pode não só estar fazendo a prática, mas você tem que procurar revisar essa prática para ver se ela está sendo feita de modo adequado. E quando muitas vezes você está tão na cabeça que só sente ansiedade. Tenho sentido ansiedade fazendo asanas. Olha só. A questão da ansiedade que a Adriane está falando tem a ver com projetar a mente para o futuro. Uma coisa que é fundamental para que nós consigamos reter a mente aonde está o nosso corpo, que é o adequado, é você prestar atenção na sua respiração. Porque a nossa respiração sempre vai estar no presente. Entendeu? Então isso é uma forma de você ancorar a sua mente. Tanto que existe até um exercício chamado respiração vigiada, é uma técnica de meditação, em que você fica concentrado, fecha os olhos, senta numa posição confortável, e você fica prestando atenção na sua respiração. Você não controla ela. Você deixa ela solta. Você só acompanha. Só presta atenção no ar entrando e saindo. Isso é uma forma de você manter a sua mente ancorada na sua respiração. Se a sua respiração está no presente, a sua mente está no presente. E aí, automaticamente, os efeitos da ansiedade vão sendo dissipados até não ter mais ansiedade. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que treinar. É treinamento. Você pode fazer a prática de respiração vigiada, sem problema nenhum. E na hora que você está fazendo a prática de asana, é adequado isso. Olha só. Você tem que ter uma postura firme e confortável, tá? Depois que você está numa postura firme e confortável do asana, você tem que observar o teu ritmo, o ritmo respiratório, que tem uma relação com a meditação. E treinamento, sim, essa meditação, essa atenção voltada para você mesmo, de novo, com a relação que eu falei no início da prática de tensão e relaxamento. Você vai ficar com a postura sob o seu controle, namastê, você vai ficar com a postura sob o seu controle, mas sem exagerar na energia, sem ultrapassar a energia necessária para conservar a postura. Essa que é a ideia. Você vai estabelecer uma energia para manter a postura. Não precisa, porque você já está na postura. Então você não precisa lutar para poder ficar nela. Você só gasta uma energia para se manter. E isso é importante porque Patanjali ele fala sobre o asana para que você possa desenvolver a capacidade de meditar dentro do asana. Aí você vai falar assim, pô, mas Alexandre, meditar dentro do asana, porque você provavelmente, namastê, você pensou do seguinte, um asana que seja um asana de pé, em que você esteja fazendo um esticamento, uma projeção do corpo para o lado, em ângulo. Olha só, mesmo no asana desse, o conceito de meditação, que é falado por Patanjali, ele envolve uma certa estaticidade, mas ele também pode ser feito dentro de um dinamismo. Então, quando você faz o asana, né, firme e estável, está ali executando a postura, entrou nela, está se mantendo. No momento que você decide sair, pergunta a você não continua dentro do asana? Mesmo saindo do asana, da postura, você não continua na tua prática? Você entrou, se manteve, agora você está tendo cuidado para sair direitinho, desfazendo tudo que você fez. Para então você fazer um pequeno relaxamento, avaliando como está o teu estado, para você ou fazer para o outro lado, ou você fazer um outro asana. E o que acontece é o seguinte, a sua mente,
ela não saiu daquela prática. Ela está monitorando o entrar, o se manter, o sair. Pausou, relaxando, vai agora entrar em outro asana ou vai fazer para o outro lado, caso seja um asana de lateralidade. Você não saiu do estado meditativo. Então a própria prática do asana, você pode fazer ela toda no estado meditativo. Você sai de um asana, vai para o outro. Sai de um asana, vai para o outro. Ou seja, sua mente não sai dali e vai ao banco. Sua mente não sai dali. E aí, pô, mas Alexandre, mas a minha mente sai. Problema nenhum. Ela sai hoje. Amanhã é outro dia. Você vai seguir trabalhando a tua técnica de execução, tempo de permanência, conforto, que isso é importante. Ficou desconfortável, sai. É diferente de outras práticas, que mesmo desconfortável tem que se manter. Não, segura aí mais um pouquinho. Isso não existe em yoga, tá? Segura mais um pouquinho já é violência pra gente. Então é muito importante ter isso em mente. Mesmo o professor, é a presença, né? A presença tem que se esforçar para poder estar presente, cara. Isso é importante, sabe? Isso é importante. E olha só, eu falo para vocês o seguinte: para você ter uma prática de presença, você pode fazer uma prática mais estática ou mais dinâmica. Isso também é uma coisa que você pode tranquilamente testar. Fazer um teste para ver nesse momento de vida como é que a sua mente vai se comportar com uma prática mais dinâmica ou mais estática. Também isso é uma coisa interessante de se ver. Para quem não está entendendo, eu estou falando de Hatha Yoga o tempo todo, quando eu falo em prática mais dinâmica ou mais estática, porque, por exemplo, Ashtanga é Hatha Yoga, Vinyasa é Hatha Yoga. A prática que o pessoal chama de modo geral Hatha Yoga é Hatha Yoga também. Agora tem uma coisa que o pessoal está chamando muito na Europa de Yin Yoga, Y-I-N Yoga. Eu entendi que seria uma referência ao estado de introspecção, de menos postura, de mais tempo na postura, que passa essa ideia do Yin da medicina chinesa, né? E o que acontece é que qualquer prática dessa está valendo. Não deixa de ser Hatha Yoga. Tudo que você usar o corpo como meio para atingir estados mais sutis é Hatha Yoga. Entendeu? O título lá, o nome fantasia, o nome de marketing, o pessoal pode dar o que quiser. Power Yoga, pode dar o nome que quiser. Continua sendo Hatha Yoga, não muda. Porque isso é um conceito, né? Isso é um conceito. Tá? Então, na questão da relação corpo-mente, mente-corpo, quando você faz um movimento lento, quando você se mantém mais estática, automaticamente a sua mente se identifica com esse tipo de postura do corpo. Por isso que o yoga prima muito pela estaticidade, não querendo dizer que você não possa fazer uma prática mais dinâmica, como é o caso do Ashtanga. Entendeu? Mas mesmo o Ashtanga, as posturas têm alguma permanência. 5 respirações, mesmo ali tem alguma permanência. Você para na postura executando, para depois você desfazer e fazer uma outra coisa. Então, essa ideia da estaticidade, da parada, ela continua embutida na prática. Entendeu? Mas não existe prática melhor do que a outra. Todas são boas. Depende da prática que é mais adequada para o tipo de mente que você tem, ou o tipo de corpo que você tem. Isso aí que é importante. Por isso que eu incentivo muito as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o Ayurveda. Porque o Ayurveda, ele vai ensinar a nossa mente a reconhecer a nossa particularidade. Porque nós somos seres únicos, cara. Não existe outro Alexandre no universo. Só existe um. Um Alexandre, no caso, eu. Existem outras pessoas com o nome de Alexandre, mas não existe uma pessoa, isso que eu quero dizer, uma pessoa igualzinha a mim, não existe. Não existe um sósia, não existe. Existem outras pessoas parecidas comigo fisicamente e com o nome de Alexandre, mas não sou eu. Eu sou único. E da mesma maneira é o caso da Adriane, é o caso da Amanda, é o caso do Wagner. Só existe um. Então essa individuação, essa individualidade também passa por esse aspecto da não violência, do respeito a si mesmo.
Isso é muito importante, você se respeitar. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Eu pratiquei durante um tempo, pratiquei acho que uns 4 meses, Ashtanga no Jardim Botânico, e tinha dias que eu não estava. Cara, eu trabalho o dia todo, cara. Eu trabalho dando aula de yoga. Ia para fazer aula lá, 7, 8 horas da noite. Fiquei cansado, eu parava. E aí o pessoal ficava olhando, sabia que eu era professor. Daí, o que eu tenho a ver com os outros? As pessoas têm alguma coisa a ver com a minha vida? Eu tenho alguma coisa a ver com a vida dos outros? Nada. Eu estou ali fazendo uma prática. Sabe, eu não fico preocupado com esse tipo de coisa. Geralmente eu entro, quando eu vou fazer prática em algum lugar, eu entro numa redoma. Só tem eu ali dentro. O professor está falando, está orientando, eu estou fazendo a aula, fazendo a prática. Vou fazer dentro da minha condição, dentro do meu conforto. Se eu tiver alguma lesão, cara, já sofri inúmeros acidentes de moto, tive acidentes também jogando handball. Cara, eu sei das minhas dores, das minhas lesões, eu sei da minha potência, da minha limitação. Então, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço. Não me sinto diminuído e nem me sinto melhor do que ninguém, por fazer ou não fazer. Então, esse é o princípio que o Ayurveda ensina pra gente. De você olhar para si. Porque eu não posso chegar para você e falar assim, isso aqui é ruim para você. Ou melhor, desculpe, deixa eu refazer a frase, tá? Eu posso dizer para vocês o seguinte, olha só. Não comam salsicha. Porque salsicha eu acho que nem comida é. Isso eu posso dizer para vocês. Tá? Ou melhor, comida é. Salsicha é comida, não é alimento, mas é comida. Porque a salsicha é feita com o resto de tudo, cara. Sobra de tudo. Eles misturam, namastê. E eles colocam aromatizante, enfim, corante e vendem. Então salsicha é uma coisa que deve ser evitada, né? Comer. Mas é comida, porque dá para comer, né? As pessoas comem. Por isso que eu falei que estou refazendo a frase, porque é comida. Mas não é alimento, né? Então, é muito importante isso. Você, na prática, você não ter esse tipo de percepção de si, de alguém que não fez uma boa prática. Minha prática... Não, se não foi uma boa prática, foi por você com você. Não é porque você olhou para o outro e achou que a sua prática não é boa. Essa coisa da comparação é uma coisa que acontece muito, não só no yoga, em todo agrupamento humano, as pessoas têm uma tendência a se compararem. Isso não é uma coisa boa. Porque o que acontece é o seguinte, você está na sua mente, você está reforçando um sentimento ou de superioridade ou de inferioridade. Isso não é bom. Nenhum dos dois sentimentos são bons. Entendeu? Por quê? É o que eu falei. Se você é um ser único, por que você vai se sentir superior ou inferior a alguém? Não. Você faz dentro da tua possibilidade. Acabou. É assim que funciona. Então, vê bem. O que eu estou falando para vocês é yoga. Isso é a maneira com que o yoga vê, é dessa forma. Muita gente não sabe que o yoga faz parte do Ayurveda. Vocês sabiam disso, não? Muitas vezes na Índia, um médico do Ayurveda fala o seguinte, olha só, procura um bom professor de yoga e fala para ele que você tem que fazer esse pranayama, porque você está com esse problema assim, ou então tem que fazer esse tipo de meditação. Você vai precisar de asanas, por exemplo, para essa constituição que está em desequilíbrio. O cara faz uma receita para o professor de yoga fazer uma prática específica para esse aluno, para ajudar ele a equilibrar ele. Entendeu? Então, por isso que o yoga ele participa do Ayurveda. Ele está inserido. Né? Muita gente não sabe disso. Acredita que é uma coisa separada, isolada, né? Mas não é. E aí o que acontece é que o yoga ele tem um potencial tão grande que dá para fazer sem essa participação do Ayurveda. Mas eu, particularmente, eu acho bacana porque, como eu falei no início, que é uma questão individual, né? Inclusive as práticas, por exemplo, a pessoa que tem uma forte constituição vata física não deve fazer certos criais, certas purificações, porque desequilibra ela. Entendeu? Então, por isso que é legal você conhecer um pouco da tua constituição, saber o que é legal você fazer, o que não é. E lógico, não é ter medo, né? Você experienciar e você se observar. Né? Pô, o que me levou a essa experiência?
Fiquei bem, fiquei mal, fiquei mais ou menos, entendeu? Então essa ideia do mapa mental, que eu estava falando para vocês, é a ideia de você se observar saindo dessa estrutura viciante que é a mente reativa, né? E você ir estruturando a sua mente de uma forma que ela se mantenha calma e assertiva. Uma mente calma e assertiva. Automaticamente você vai ter um corpo mais harmonioso, funcionando de modo mais adequado, né? Então, o asana ele vai cumprir esse papel, não só de melhorar o teu condicionamento físico, mas isso é muito pouco para o asana. Ele vai trabalhar coisas muito mais sutis. Vata total, né? Yang máxima. Minha mente não para e não consigo manter a presença, mas estou aí. Yoga tem sido o caminho para mim. Isso que acontece, Adriane, como as pessoas são muito diferentes umas das outras e as pessoas têm histórias de vida também muito diferentes umas das outras, né? O grande lance é você tentar, de alguma forma, incorporar à tua vida diária algum tipo de prática de asana, tá? Ou pranayama também. E aí, o que eu estou falando para você? Não é você fazer, de repente, uma série completa como você tem na escola de Aya. Não é isso. É você pegar alguns elementos ali da aula, e eu posso te ajudar nisso aí, para você fazer todo dia. Sabe por quê? Olha só. Todo dia é outra conversa. É outra conversa. Vou dar um exemplo. Eu acredito que todo mundo nessa live, que está na live, já namorou. E até quem vai entrar na live, quando a live ficar gravada, deve assistir isso que eu vou falar. Eu acredito que todo mundo já namorou. Em algum momento da vida namorou. Existe um namoro que só de final de semana. É um namoro. Existe um namoro a cada 15 dias. É um outro tipo de namoro. Existe um namoro que é de todo dia. Todo dia as pessoas se veem, cara. Se falam. Todo dia. Então, o relacionamento dessas pessoas do todo dia, ele é diferente. Por quê? Porque existe o quê? Constância. Então, muitas vezes, a pessoa até sabe o que o outro está pensando. Sem precisar conversar na frente de outras pessoas. Por quê? Porque é todo dia. Você cria uma intimidade com a pessoa. Com yoga não é diferente. Posso dizer que qualquer disciplina. Quem me acompanha há algum tempo, tá? Dá uma entrada no canal da Escola de Aya no YouTube e observa aquele thumbnail, que é aquela capinha dos vídeos. Quem faz aquilo sou eu. Então, dá uma olhada no ano de 2021, como é que era. Depois dá uma olhada no ano de 2022, assim, solto. Vai andando, vai vendo 2021, 2022 e vê como é que é hoje, cara. Mudou muito. Vê bem, como eu tenho contato, eu faço aquilo no Canva, que é um site, gráfico fantástico. Eu não conheço tudo do Canva, até porque eu não tenho tempo de parar e explorar mais o Canva. Mas o Canva me atende a tudo que eu vou lá, eu consigo resolver. Faço do meu jeito. E aí vou contar um segredo para vocês. Vê bem, eu não tenho uma formação em designer, eu não tenho uma formação em... Não tenho formação nessas áreas. Mas são áreas que eu preciso fazer. E aí o que eu faço? Eu dou uma olhada naquele portal do G1, né, o da Globo. G1. Eu dou uma olhada no UOL. Eu dou uma olhada em várias páginas de imprensa, Deutsche Welle, eu vejo o BBC, eu vejo... Então, o que acontece? Eu vou dar uma olhada nessas páginas e eu vejo lá como é que o cara que é designer, que trabalha para eles, que deve ser um baita profissional, como é que ele trabalha, como é que ele arruma as letras,
a combinação de cores. Eu observo esse tipo de coisa. Eu não vou lá atrás de notícia. Eu vou lá olhar a estética do designer que trabalha para eles, que é um baita profissional. Por isso foi contratado pela empresa. E eu copio. Eu vejo o padrão do cara, tento reproduzir o que ele está fazendo. Lógico, ajustando para o meu caso. Então, na realidade, quando eu estou falando sobre essa questão da prática, namastê, quando eu estou falando sobre essa questão da prática, é importante isso. Você pegar alguns elementos que são úteis para você na prática e você tentar praticar todos os dias. A diferença vai ser brutal, brutal. E olha, não demora muito. Com 2 semanas, 3 semanas, cara, você é outra pessoa. Entendeu? Na questão de ansiedade, é impressionante. Agora, é o todo dia. Né? E olha, lembra? Eu falei no início da live isso. Não tenta buscar metas que não são alcançáveis. Ah, não, eu vou fazer. Não faz isso não. Vai devagar. Se propõe a fazer 3, 4 asanas só. Ou aquilo que você lembrar, ou aquilo que você se sentir bem naquele dia e fazer. Mas faça. Amanhã, faça de novo. E depois de amanhã, faça. Faça. Todo dia você faz. Você vai pegar um gosto por estar fazendo e automaticamente a sua mente começa a se acostumar com esse fazer. E a maneira, a forma de fazer. Isso vai fazer uma diferença brutal. Então, você vai ficando cada vez menos ansiosa e cada vez mais presente. O estar presente vai te ajudar em tudo. Em tudo. Como eu falei, nas tarefas múltiplas do dia a dia, a gente tem um ganho muito significativo por estar presente. A pessoa que deixa a mente sair, se distrai, ela tem muito prejuízo. Muitas vezes tem que repetir a mesma tarefa várias vezes. Vou dar um exemplo. Uma simples leitura de um livro. A pessoa que consegue manter a concentração, ela pega, lê o livro, leu aquele parágrafo ali, leu aquela página, aquele capítulo inteiro e acabou, não tem dúvida. Mas a pessoa dispersa, a pessoa que não consegue manter a concentração, a mente dela sai. Aí volta, onde é que eu estava? Aí vai lá ler de novo. Quando ela se toca, ela já leu 7 vezes o mesmo parágrafo. Porque toda hora a mente dela foge. Agora é o que eu falo, tem que ter feito um esforço. Todo dia. Todo dia. Eu costumo dividir o meu dia em 3 dias. Manhã, tarde e noite. E aí, na parte da manhã, eu procuro estar muito concentrado. Na parte da tarde, muito concentrado. À noite, muito concentrado. É um esforço. Chega uma hora que a sua mente já quase não escapa. Fica mais fácil. No início, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas dá para você alcançar. Dá para você melhorar. E aí, quando sua mente começa a ficar mais concentrada, a própria perda de energia, a própria sensação de cansaço, de fadiga, ela vai diminuindo. Por quê? Porque pensar cansa. Se você pensa em várias coisas, ninguém pensa em 2 coisas ao mesmo tempo. O problema é que o nosso pensamento é tão rápido que ele vai num assunto e em outro, numa fração de segundos, passando essa sensação de que você pensou em várias coisas ao mesmo tempo. Essa que é a realidade. Só que essa atividade mental, que eu falei no início da prática, que as mulheres são convencidas de que elas podem fazer 3, 4, 5, 8 tarefas ao mesmo tempo, isso gera um desgaste energético na mente fabuloso. Por isso a pessoa se sente destruída no final do dia, cara, cansado. Cansado de fazer o quê? Ah, não sei, cara, fiz pouca coisa. Não, mas você pensou. Pensar cansa, cara. Você gasta energia pensando. Então se você... Desculpe. Se você está gastando energia pensando e não realizou absolutamente nada, você gastou à toa. Você está gastando energia e não está conseguindo render o que você poderia render. Então, você calibrar a sua mente para pensar naquilo que realmente é interessante pensar é fundamental. E o yoga te ajuda nesse treinamento. Gente, 10:06. Vocês querem perguntar alguma coisa?
E aí, Rose, tudo bem? Se vocês não forem perguntar, eu vou encerrar a live para não acontecer do Instagram atrapalhar eu salvar ela. Vai ficar salva aqui no canal. Quem chegou um pouco mais tarde pode assistir ela na íntegra sem problemas, tá? E queria agradecer, né, pela presença de vocês e as perguntas e tudo. E quarta-feira que vem eu vou estar trazendo um outro tema para a gente poder estar conversando sobre yoga também. E saudações, namastê. Pratiquem, não deixem de praticar não. A prática, namastê, Sofia. A prática é muito importante, né? E é o que eu falo, eu que agradeço, Amanda. Não é importante você fazer uma prática muito longa, né? Mas é importante você sempre praticar, sabe? Mesmo pouco, pratica, pratica. Sempre praticando. Isso é muito importante. E yoga é todo dia, né? É o dia todo. Não é só quando a gente está no tapete. Fora do tapete, as nossas atitudes, né? Então é muito importante essa prática, né? Gente, brigadão. Uma ótima noite para vocês. E até quarta. Namastê, Harion.